desse debate, trazendo, esclarecendo tudo que ocorreu na tarde deste sábado. Seja bem-vindo, Felipe. Queria que você trouxesse uma análise, né, do que ocorreu e como isso acaba impactando também, né, em ambas as candidaturas, né, já que a gente está presenciando uma disputa aí tão acirrada nos Estados Unidos pela presidência. Sim, boa noite. É importante, é um evento histórico, né? Primeiro, a coisa que estamos testemunhando é o próprio desenvolvimento aí da história. Acontecimentos desse tipo têm um impacto muito grande na eleição. Já tem muita gente falando que isso pode ser determinante, né? Como foi em comparação à facada, ao atentado à faca, né, do então candidato Jair Bolsonaro, e foi determinante para a sua vitória. Ele até não, né, devido a estar no hospital, não participou muito, né, de sua própria campanha e foi eleito mesmo assim. O Trump, aparentemente, não sofreu nada, pelas informações que temos até agora, nada muito grave, então deve participar da sua própria campanha, mas a imagem, simbolicamente, é fortíssima, né, do candidato a presidente da República, ex-candidato a presidente, sangrando e desafiador, levantando os punhos, em um momento em que demonstrar força é muito importante. Isso contrasta fortemente com o que vem acontecendo na campanha de Biden, que é justamente o contrário, né, que está sendo questionado por ser fraco, pela sua idade, por não conseguir falar bem. Então, o contraste vai ser muito gritante a partir de agora, né? Essa imagem vai correr aos Estados Unidos e a tendência é que a campanha se torne muito mais emotiva nesse momento. De uma certa forma, tudo isso que aconteceu na tarde deste sábado pode impactar positivamente ou negativamente para o Trump, visto que, como a gente vem falando, ele é um showman, né? Tira disso, né, algo que possa, de repente, favorecê-lo, né? Mas até que ponto isso seria positivo para a sua campanha? Não sei se... A gente está acompanhando aí as imagens, né, do momento em que o ex-presidente é retirado aí, né? São as imagens minutos após, pouquíssimos minutos após, né, esses tiros. E aí eu volto a chamar, então, o Felipe Ramos, que é analista de risco político. E aí eu volto a te perguntar, Felipe, de que forma tudo isso que aconteceu na tarde deste sábado com Donald Trump pode impactar tanto positivamente quanto negativamente na campanha dele, né? Saindo um pouco aí da visão macro da corrida presidencial aos Estados Unidos e agora para a figura do próprio Trump. Temos que ter ainda informação, né, de como ele foi afetado fisicamente. Se ele não foi afetado fisicamente de maneira a ter que se retirar, né, a reduzir o ritmo, né, de comícios em sua campanha, isso não vai afetar em nada negativamente, só vai afetar positivamente pela imagem de resistência, né, de um homem forte, né, que desafia a própria morte, né. Isso na política é muito forte. E os Estados Unidos, nesse momento, estão procurando isso. Os democratas, inclusive, estão procurando essa imagem, não estão encontrando. Então, a tendência é que afete positivamente. Agora, há também um teto, né? Tem muita gente já falando que com essa imagem circulando, o Trump já tem a vitória garantida. Eu acho que não é muito bem por aí, porque os Estados Unidos têm uma política muito polarizada, né? Então, os presidentes têm um certo teto. Não haverá nos Estados Unidos uma campanha em que o presidente ganhe com 60%, 70% dos votos. Lá é basicamente meio a meio. Então, o que o Trump pode conseguir com isso é talvez chamar mais eleitores que estavam indecisos, um pouco mais de eleitores que estavam, aqueles que vão para a praia no dia da votação ao invés de votar, né? Então que não tem muito ânimo para ir votar e podem, desse modo, né, carismaticamente serem chamados à urna, né? E com isso afetar um pouco a margem. É uma eleição de margem, não é uma eleição que será ganha com 60 a 40 de diferença. É uma eleição que vai ser ganha de 51 a 49 de diferença, não importa o que aconteça, né? Então, porque há uma margem meio fixa de eleitores dos dois partidos ao longo das últimas eleições, né? E a última eleição, a de 2020, já foi uma eleição em que teve um recorde de votação, daqueles que compareceram às urnas. Saímos de eleição de 130 milhões de eleitores comparecendo às urnas em 2016 para 180 milhões comparecendo em 2020. Né? Então, também é tipo um teto, né? Não tem muito como aumentar acima disso.
Então, acho que deve afetar positivamente a imagem do Trump e uma possibilidade de aumentar a margem, né, de possibilidade de vitória que ele tem, mas não muito além disso. Felipe, eu vou pedir uma licença para voltar a chamar o nosso apresentador aqui da Band News TV, Eduardo Castro, que tem mais informações que vai nos atualizar a respeito desse caso. Edu? Leandro, são as informações que vão aparecendo, né? Nesse instante, como ainda não se sabe a amplitude de algo que já está sendo tratado como um atentado, são duas informações que aparecem agora via ABC News e também CBS News. Primeiro, que a residência de Trump em Nova York, o prédio onde ele mora, está tendo a segurança aumentada, estão levando mais policiais, homens de segurança, enfim, para o prédio onde é o apartamento dele em Nova York, e que o FBI também passa a integrar a investigação. Algo interessante que em 63, quando Kennedy foi assassinado, matar um presidente dos Estados Unidos não era crime federal. Então, houve quase que arrancar o caixão do Texas para levar rapidamente para Washington para que fosse feita o trabalho, não é, de ação do corpo na capital dos Estados Unidos com os médicos da presidência. E depois disso, não. Um crime passou a ser um crime federal e agora é o FBI que está passando a ser o responsável por esta investigação. E uma outra informação, aquilo que vocês... É isso aí que eu ia dizer. Agora ele vai falar. Vamos lá. Chamou Beatriz agora, diretamente da redação da Band News TV, para o pronunciamento do ex-presidente Joe Biden. Essa violência é doentia, no nosso país. Não podemos permitir que isso aconteça de novo. Não podemos ser assim. Não podemos. Devemos condenar isso. Eu quero agradecer o Serviço Secreto e todos os agentes incluídos nessa operação que se engajaram e garantiram que a população... Mais detalhes estão vindo. Há pessoas feridas na audiência, entre os apoiadores, mas ainda não tenho detalhes para dar a vocês. Talvez eu volte mais tarde, ainda esta noite, com outro depoimento, com outro pronunciamento. Estou comprometido com todos vocês. O foco o comício do Trump é um comício que deve ser conduzido de forma pacífica, sem nenhum problema. A ideia de que a violência política nesse país é um absurdo, isso não é apropriado. Todos devem condenar, todos. Eu manterei vocês informados e vou falar com Donald Trump também. Até agora, ele está bem, número 1. Número 2, há uma investigação sobre o que aconteceu. Recebi reportes, ainda não recebi o documento final da investigação, mas as agências federais estão me informando sobre tudo o que está acontecendo nas últimas horas. Então, muito obrigado. Eu espero que eu tenha mais informações e voltarei a falar com vocês assim que eu puder. Eu não sei o suficiente, eu não tenho opinião, mas eu não tenho fatos. Então eu quero garantir que eu tenha todos os fatos antes de dar mais informações a vocês. Obrigado. Tá aí, Leandro, pronunciamento rápido do presidente americano Joe Biden. Ele não quis dar mais detalhes sobre as investigações, disse que ainda está recebendo os detalhes das autoridades que investigam. A imprensa norte-americana já afirma que o caso está sendo oficialmente investigado como uma tentativa de assassinato. Isso não foi dito nas palavras de Joe Biden, mas jornais dos Estados Unidos já afirmam que trata-se de uma investigação de tentativa de assassinato. E aí, neste pronunciamento, Biden disse que ainda está recebendo as informações e condenou veementemente o ataque. Ele disse que é um ataque, é uma violência política e que todos devem condenar esses atos. O Biden disse que ainda vai conversar com Donald Trump, afirmou que ele está bem, garantiu que
que essa situação, né, pediu a garantia que essa situação não se repita nos Estados Unidos, disse que isso é inaceitável e também confirmou a informação de que pelo menos uma pessoa, um apoiador de Donald Trump, tenha ficado ferido. Embora a gente já tinha a informação confirmada pelo promotor do condado da cidade de Butler, onde aconteceu esse atentado, dizendo que o suposto atirador foi morto, um apoiador de Trump também foi morto e há uma informação também confirmada pela imprensa americana de que um segundo apoiador teria ficado ferido em estado grave. Essas informações não foram ditas pelo presidente americano Joe Biden neste momento, nesse primeiro pronunciamento, mas tinham sido confirmadas anteriormente por autoridades do condado de Butler e também pela imprensa norte-americana. Mas o Biden fazendo um pronunciamento condenando, portanto, esse atentado, dizendo que isso não pode se repetir, confirmando que Donald Trump está bem e dizendo que ainda vai entrar em contato com o ex-presidente americano. Um pronunciamento rápido e muito importante. O Biden disse que pode voltar a se manifestar ainda hoje, assim que tiver mais detalhes e mais informações sobre esse caso. Leandro. Obrigado, Beatriz Ferretti, editora de Assuntos Internacionais. Qualquer novidade, volte a nos chamar. Portanto, aí, pronunciamento rápido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é o principal adversário, inclusive, nessa corrida à presidência, na corrida à reeleição, no caso de Biden, né, dos Estados Unidos. Volto a chamar, então, Eduardo Castro. Edu, como a gente viu aí no pronunciamento do presidente, né, ele disse que tem opinião, mas não tem fatos. Fato é que está tudo sendo investigado, ou seja, apenas é o início, né, de toda a investigação do que aconteceu, do que provocou toda essa correria aí com o ex-presidente Donald Trump, não é isso? Exato, é algo que a gente não deve ter de vista diante daquilo que vai ser dito a partir de agora, porque aconteceu há exatamente 2 horas e 5 minutos, 19 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília, 6h13 pelo horário da Silvânia. Outra nota acaba de ser divulgada pelo filho, um dos 4 filhos de Trump, Donald Trump Jr., dizendo que falou agora com o pai pelo telefone e ele está, em inglês ele usa o termo in great spirits, que está, não dá para dizer animado, né, mas está bem, está se sentindo bem. Ele não vai parar de lutar no país, não interessa o que os radicais de esquerda joguem nele. E é importante se lembrar mais uma vez ainda que não há confirmação de que haja uma motivação política, partidária, em torno daquilo que aconteceu. Outra informação desse instante, Leandro, é que a campanha de Joe Biden suspendeu as atividades na televisão. A gente deve se lembrar que nos Estados Unidos não existe horário político. Os candidatos compram na televisão e muitas vezes são comprados direcionados. Em especial nesse ano, os candidatos têm se direcionado para os 6 chamados estados pêndulo, para os 6 estados em que não há uma certeza de lado para o qual o voto deve pender. Sempre lembrando que nos Estados Unidos, quem decide a eleição não é o eleitor propriamente, é o colégio eleitoral. Cada estado tem o seu peso. Da Pensilvânia, onde estava Trump, pêndulo deste ano, como também é o estado de Wisconsin, para onde ele está indo, ou pelo menos estaria, vamos aguardar, né? Para segunda-feira, a partir de segunda, e até participar da convenção. E a convenção do Partido Democrata será mais adiante, começo do mês de agosto, meados do mês de agosto, e será em Chicago. Deixa eu ver se tem alguma informação de última hora aqui, não que eu esteja vendo, Leandro, mas nós estamos aqui atentos, né? Eu aqui e Beatriz Ferretti também na redação, como de resto todos os nossos editores, na expectativa de que alguma autoridade policial faça algum pronunciamento oficial. Autoridades policiais aqui, no caso, podem ser do FBI, que estão assumindo a investigação, como a Beatriz confirmou agora há pouco,
de um crime federal, está indo para a esfera federal, e também pode ter a coisa de informação, como nós já vimos, saindo do distrito, não é? Que eles chamam lá de condado, onde está a cidade de Butler. A primeira informação sobre um morto e sobre feridos, a gente teve por intermédio do procurador da cidade de Butler, o promotor público da cidade de Butler. Então, eu acredito que seja um passo importante aqui, Leandro, em termos de confirmação de informação, porque se de fato, como tudo indica, a pessoa que desferiu o tiro ou os tiros tiver morrido, obviamente que não vai ser dela que vai se tirar alguma informação acerca das moções. Mas pode ser que a polícia tenha prendido alguma outra pessoa ou já iniciado alguma espécie de investigação, eventualmente pego não só a arma, como também um telefone celular ou algum outro indicador com o assassino, o que tentou ser assassino, né? O atirador que possa dar um passo adiante nessa investigação. A gente continua aqui juntando as peças, não é? É literalmente aquilo que se faz nesse momento, e eu já disse, há uma imagem que começa a circular com por mais pontos na internet, que mostra algo como se fosse uma construção, um container, e uma pessoa deitada em cima, pelo que a gente vê de bruços. Circula como sendo a imagem do atirador morto, mas eu não vamos assumir essa informação como oficial até que alguém da polícia venha nos confirmar que de fato é incêndio. Mas eu alerto, está circulando por mais pontos na internet e, eventualmente, essa informação pode depois vir a ser desmentida. Leandro. E aí, viu, Edu, acaba de chegar para mim também uma mensagem do filho de Donald Trump Jr., que em comunicado diz, abre aspas, que acabou de falar com o pai dele ao telefone e que nessa conversa ele está de ótimo humor, fecha aspas. Aí, Edu, vamos passar a palavra agora para Felipe Ramos, que é um analista de risco político. Então, Felipe, a partir desse pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que era algo aguardado, a partir tanto do pronunciamento, ele falou que a qualquer momento pode voltar, ele tendo mais esclarecimentos, mais informações consistentes, ele faz novos pronunciamentos. Então, a partir disso, de que forma também isso impacta a campanha dele, a reeleição, e o que também o eleitorado dele espera a partir disso? Exatamente. Um ponto importante é que, após um candidato sofrer uma tentativa de atentado, de assassinato, fica muito mais difícil para o opositor, no caso o Joe Biden, atacá-lo frontalmente. As peças publicitárias de campanha provavelmente estavam pré-prontas para apresentar ataques muito fortes ao Donald Trump. Nesse momento, tudo tem que ser repensado, para ser feito uma medida, uma dosagem correta, para não parecer insensível. Nesse momento, é preciso mostrar certa sensibilidade, certa empatia com o outro lado. Então, tudo isso em um momento em que o Joe Biden precisava justamente manifestar-se com mais firmeza, com mais força contra o Donald Trump. Então, o timing político para o Joe Biden não poderia ser pior. E o timing político para o Trump, havendo sobrevivido e talvez quase ileso a esse atentado, não poderia para ele ser melhor. São certos golpes de sorte da história, o que poderia ser uma tragédia pessoal, o que poderia ser a própria morte do candidato, pode se tornar, ao contrário, um fator que ajuda na sua campanha, porque coloca o outro lado, no caso o Biden, em um lado muito mais inseguro de como lidar com isso. Além disso, o Biden não é só o candidato opositor, ele é o presidente em exercício, que tem, inclusive, que responder pela segurança do próprio processo eleitoral. E isso pode ser usado pelas franjas mais extremistas dos apoiadores do Trump,
como um centro de produção aí, né, de notícias falsas, de acusações, de conspirações, que vão circular muito fortemente na internet, mobilizar muito a sua base. Então, nesse momento, a gente vai ver um Trump mais ofensivo, uma base mais animada, mais emocionalmente ligada ao seu candidato, enquanto que o Biden mais defensivo, tanto quanto presidente quanto como candidato, com a base de eleitores e, inclusive, de apoiadores do próprio Partido Democrata que querem a sua substituição. Não poderia ser melhor para o Trump e pior para o Biden. Ok, Felipe. Olha, neste momento acaba de chegar aqui a informação por meio de agências de notícias que foram repassadas aí pela nossa editora de assuntos internacionais, Beatriz Ferretti, que 3 fontes policiais confirmaram que o atirador ele estava do lado de fora do local do comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia. 2 dessas fontes disseram que o atirador estava em um telhado fora do local. Várias fontes policiais também se referiram a esse homem, a esse indivíduo, como um atirador de elite, embora outros detalhes, mais informações sobre esse caso ainda não estejam claros. O tiroteio nesse comício do ex-presidente Donald Trump, na Pensilvânia, está sendo investigado como uma possível tentativa de assassinato, e isso de acordo com as autoridades policiais. E aí, Edu, eu passo agora a vez para você, e é quando eu te perguntei, logo no começo dessa cobertura, com relação a esse aparato de segurança que você deu até toda essa explicação, como que ocorre esse aparato de segurança, tanto com relação ao próprio pré-candidato, quanto com relação ao público que assiste, ao eleitorado, num aspecto geral. A partir disso, quais esquemas de segurança, diante do que ocorreu hoje, até como você falou, não é a primeira vez, mas pode ser repensado a partir do que aconteceu na tarde deste sábado? Olha, Leandro, acredito que a cobrança vai ser muito grande, muito embora a gente tenha trazido isso aqui ao longo dessa hora e pouco que nós estamos trazendo informações sobre o assunto, mas é sempre bom repetir, porque tem gente chegando a cada instante aqui a nossa cobertura especial na Band News TV, é que é meio que consenso entre os responsáveis pela segurança de um presidente, ou então de um ex-presidente como esse no caso, de que é impossível controlar todas as variáveis. Entretanto, a cada incidente ou possibilidade vai se agregando informações no sentido de tornar a segurança desses homens e mulheres mais eficiente. A gente já viu imagens agora ali, onde agora está aparecendo essa foto do presidente Trump aqui à direita da tela, esquerda para quem vê, imagens aéreas. E eu também estou vendo aqui já algumas fotografias, ali estão as imagens aéreas, algumas fotografias onde seria o ponto de onde partiram os tiros. 130 metros de distância, 400 pés mais ou menos, de onde estava o presidente Trump no palco. E já há fotos também, imagens que começam a circular, aliás, é uma imagem, eu vou até passar para a nossa redação, para que a gente possa ter acesso também, enfim, na tela da Band News. Mas é uma imagem que mostra alguém filmando na plateia, em que aparece o presidente Trump falando e já um atirador da segurança do presidente apontando a arma na direção de onde, teoricamente, vieram os tiros. Eu vou encaminhar nesse instante essa imagem para a nossa redação. E aqui, ele está falando aqui até na nossa redação e para a nossa equipe técnica, para que a gente possa colocá-la no ar mais como uma imagem do que teria sido o momento dos disparos. Teria sido o momento dos disparos. Eu já antecipo que
a imagem, eu já passei ali para a nossa operação, para o nosso setor de operações. Vamos ver se a gente consegue colocar ela no ar rapidamente para que a gente tenha essa perspectiva de uma imagem dada a partir da plateia. Essa imagem mostra, já vou adiantando, essa imagem vai mostrar que havia atiradores, ou um pelo menos, com a arma apontada sobre onde estava o presidente Trump, atrás dele e na direção de onde aparentemente surgiram os tiros. E que tão logo os tiros são disparados, aparece também aqui aquele mesmo atirador. Aí, a imagem vai voltar, a gente vai ver a imagem voltando, repare, lá em cima, não nessa... a imagem vai para o chão agora, vai voltar para o palco. Aí é quando são disparados os tiros. Repare, lá em cima, no centro, e lá em cima você já tem um atirador. A gente retomando essa imagem do início, coisa que vai acontecer já já, você vai ver que aquele atirador lá, agora bem no centro da imagem, ele já estava lá, olha lá, ele já está lá com a arma apontando na direção antes dos tiros serem disparados. A CBS, nesse instante, coloca no ar também uma imagem que eu já tinha destacado aqui, que começava a circular, como sendo uma imagem de um topo de prédio, onde o atirador estaria. A CBS, portanto, um grande canal de televisão. E nosso nos Estados Unidos, dando crivo de veracidade a essa imagem. Eu também vou buscá-la aqui, enquanto eu procuro aqui, a Beatriz Ferretti procura lá na nossa redação, para fazer com que o telespectador tenha, a partir do momento em que a CBS coloca essa imagem no ar, a gente tem mais um indicativo de que existe essa, se não a certeza, não é um bom indicativo de que isso teria sido uma imagem, seja uma imagem real. Mas, como eu disse, Leandro, é sempre necessário que a gente tenha o devido, não só o distanciamento, como também a expectativa de que possam vir imagens falsas da internet, não é? Então, trabalhamos com todo esse cuidado no sentido de dizer que aos telespectadores, estamos sim recebendo essas imagens, elas estão circulando pela internet e à medida em que elas vão ganhando pelo menos alguns patamares de credibilidade, a gente vai disponibilizando para o nosso telespectador também, sempre em nome, evidentemente, daquilo que a gente pode dizer que é um cuidado que a gente toma em não divulgar aquilo que vai aparecer também como imagem falsa vendida como verdadeira. Em mais alguns instantes eu encontro essa nova imagem aqui e eu já volto a falar com vocês, Leandro. Ok, Edu, olha, agora o recado vai para você, assinante da Band News TV. Como costumeiramente, né, a Band News exibe todos os dias às 8h30 da noite o Jornal da Band, excepcionalmente por conta dessa cobertura, né, dessa tentativa de assassinato aí ao ex-presidente Donald Trump, como já é considerado aí pelas forças policiais dos Estados Unidos. Então, hoje não haverá essa exibição do Jornal da Band. Mas a Band News TV vai exibir ainda neste sábado, daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, que ele vai apresentar o plano de recuperação da economia do país. Então é uma oportunidade para que você conheça melhor o que está acontecendo na Argentina e então tirar suas conclusões. Eu vou voltar agora à redação da Band News TV para conversar com a nossa editora de assuntos internacionais, Beatriz Ferretti, que tem mais informações e nos atualiza desse caso. Beatriz. Oi, Leandro. Só acrescentando a informação que o Eduardo Castro trazia, acompanhado de imagens, né, que supostamente mostrariam um sniper abatendo o suposto atirador de Donald Trump, fontes policiais ouvidas por jornais dos Estados Unidos confirmaram que o atirador estava do lado de fora do local do comício, em um telhado. Então, do lado de fora, em um telhado. E várias fontes policiais
também se referiram a esse indivíduo como um atirador de elite. Tá? Então, informação que foi confirmada por policiais à imprensa norte-americana. Agora eu também trago, Leandro, mais manifestações de políticos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acabou de publicar uma mensagem nas redes sociais condenando o atentado contra Donald Trump. Ela escreveu o seguinte na rede social X: "Fui informada sobre o tiroteio no evento do ex-presidente Trump na Pensilvânia. Doug, que é o marido dela, e eu estamos aliviados por ele não estar gravemente ferido. Estamos orando por ele, sua família e todos aqueles que foram feridos e impactados por este tiroteio sem sentido. Estamos gratos ao Serviço Secreto dos Estados Unidos, aos socorristas e às autoridades locais pela ação imediata. Violência como essa não tem lugar em nossa nação. Todos devemos condenar esse ato abominável e fazer a nossa parte para garantir que não conduza, que não aconteça mais esse tipo de violência." Uma manifestação, portanto, muito parecida também com aquela dada pelo presidente americano Joe Biden há pouco, no primeiro pronunciamento oficial sobre o assunto. Biden, que disse que essa violência não pode acontecer, essa violência política, e chamou o ato de doentio. Quem se manifestou também agora há pouco pela rede social X foi o ex-presidente democrata Bill Clinton. Ele disse que a violência não tem lugar na América, especialmente no processo político. "Hillary e eu estamos gratos pelo presidente Trump estar seguro, mas com o coração partido por todos os afetados pelo ataque no comício de hoje na Pensilvânia. Somos gratos pela ação rápida do Serviço Secreto dos Estados Unidos." Aliás, essa é uma constante. Todos os políticos americanos que estão se manifestando sobre esse assunto fazem menção ao Serviço Secreto e agradecem à rápida ação realizada pela agência. Na Europa, Leandro, o premier britânico Keir Starmer se manifestou. Ele que assumiu o cargo na semana passada, recém-possado premier do Reino Unido, esteve com o presidente Joe Biden na cúpula da OTAN, realizada na semana passada em Washington, D.C., a capital norte-americana. Ele também escreveu na rede social X o seguinte: "Estou consternado com as cenas chocantes no comício do presidente Trump e envio a ele e à sua família os melhores votos. A violência política, sob qualquer forma, não tem lugar nas nossas sociedades. E os meus pensamentos estão com todas as vítimas deste ataque." Pronunciamento do primeiro-ministro do Reino Unido, o trabalhista Keir Starmer. E para encerrar aqui os últimos pronunciamentos sobre o caso, Leandro, também trago uma nota publicada há pouco na rede social X pelo presidente da Argentina, Javier Milei. O governo argentino já tinha divulgado um comunicado oficial por meio da Casa Rosada, mas agora Javier Milei, em sua conta pessoal, também escreveu o seguinte: "Todo o meu apoio e solidariedade ao presidente candidato Donald Trump, vítima de uma tentativa covarde de assassinato, que colocou em risco a sua vida e a de centenas de pessoas. O desespero da esquerda internacional não é surpreendente, pois hoje vê a sua ideologia nociva expirar e está disposta a desestabilizar as democracias e promover a violência para chegar ao poder." Ele continua dizendo o seguinte: "Com medo de perder nas urnas, recorrem ao terrorismo para impor a sua agenda retrógrada e autoritária." O Javier Milei termina a nota dizendo que espera a rápida recuperação de Trump e que as eleições nos Estados Unidos sejam realizadas de forma justa, pacífica e democrática. Leandro. Obrigado, então, Beatriz, pelas suas atualizações. Agora, rapidamente, voltando aqui para o nosso cenário, para o Brasil, eu vou ler uma mensagem que foi publicada agora há pouco nas redes sociais pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele diz o seguinte: "A Casa do Povo e da Democracia repudia com veemência qualquer ato violento, como que atentou contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e que essas divergências se resolvem no voto da maioria e na vontade do povo." Eu volto então a conversar agora com o analista de riscos políticos, o Felipe. Então, o professor, gostaria de saber do senhor agora, a partir dessas publicações que a gente está vendo aí, que a todo momento estão sendo publicadas por autoridades políticas, tanto do Brasil quanto de todo o mundo. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente vê que aí nas entrelinhas, inclusive de algumas mensagens, já começam as insinuações de possíveis culpados.
não é isso? Então, é o que acaba refletindo quando um tipo de atentado como esse, como um tipo de tentativa de assassinato, como as forças policiais confirmaram, isso acaba acontecendo nessas insinuações. Exatamente. No caso do presidente da Argentina, Javier Milei, a insinuação não foi nem muito sutil, né? Já deixou muito claro que, na sua visão, a esquerda seria culpada. É uma possibilidade, mas, por enquanto, estamos no terreno ainda do desconhecido. Então, não há, né, os líderes políticos precisam ter uma certa responsabilidade e calma, né, e não se aproveitar desse momento para gerar essas insinuações até que se saiba mais a respeito. Mas na conjuntura política em que estamos no mundo, é isso que vamos ver cada vez mais. As pessoas e os líderes políticos não esperarão, não serão responsáveis e tentarão capitalizar a partir dos eventos. Há muitas possibilidades, né? Pode ser um lone wolf, como eles chamam, alguém que atuou solitariamente, pode ser alguém que atua a partir de um grupo político que pode ser inexpressivo, uma franja radical, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, pode ser um grupo terrorista, pode ser um grupo grande, mais formal e com mais substância política nacional ou internacional. Então, são muitas possibilidades, e tudo isso precisa ser investigado com devido tempo. Isso levará algum tempo até que essas informações realmente sejam confirmadas, né? Nesse momento, o que nós temos é uma corrida pela narrativa política, né, para se politizar o fato imediatamente, com ganhos políticos eleitorais imediatos, e isso vai gerar um efeito muito negativo, tanto na política americana, que é uma política, vamos dizer assim, que já tem um nível de violência relativamente alto. Estamos falando de... Isso aí não é algo, vamos dizer assim, um ponto fora da curva na política americana, né? Os Estados Unidos já tiveram 4 presidentes em exercício assassinados e 18 tentativas de assassinato, 19 com essa, se não me falha a memória, de tentativas de assassinato do presidente em exercício, né? Então, é uma política que já é violenta historicamente. É um país que teve guerra civil, é um país que teve uma disputa entre o Norte e o Sul, não somente na guerra civil, mas no período chamado de reconstrução, de segregação racial, que há diferença muito grande entre os espaços rurais e urbanos, diferenças culturais muito grandes entre as grandes metrópoles e a população mais rural. É um país que é muito armado, as armas circulam e são vendidas com facilidade, não somente pequenas armas de caça, mas armas de arsenal militar mesmo, e são compradas pela internet, em supermercados. Então, é um país que tem essa cultura de violência política historicamente. Então, isso não é um ponto fora da curva. Nesse momento que os Estados Unidos está voltando, é a sua tradicional política, né, com violência. Isso é o normal na política americana. Os últimos 30, 40, 50 anos após a morte, assassinato de John Kennedy, que foi, vamos dizer assim, fora da curva nos Estados Unidos, né? Então, esse retorno à violência política corriqueira nos Estados Unidos é um contexto em que há esses líderes políticos, inclusive fora dos Estados Unidos, correndo para já encontrar um culpado antes mesmo das investigações, gera um caldo político muito pesado, né, não somente dentro dos Estados Unidos, mas também para a conjuntura internacional, né? Isso pode gerar, por exemplo, problemas diplomáticos entre o presidente Joe Biden, que é o presidente em exercício, e o presidente da Argentina, que já fez essa insinuação, né? Então, é preciso analisar com mais cuidado e esperar os próximos desenvolvimentos. Até porque essas investigações, né, professor, já começaram, né? Eu recebi agora também a informação de que o FBI está no local do tiroteio, que continua a trabalhar em conjunto com o Serviço Secreto dos Estados Unidos. À medida que a investigação avança, disse então o FBI à agência em um comunicado oficial, né? Como a gente sabe, essas investigações já começaram. Pode até levar um tempo para que tudo seja esclarecido. Nós já estamos nessa transmissão há quase 3 horas. Começamos ela um pouco depois de tudo isso que aconteceu lá na Pensilvânia. Só que à medida em que a gente já está aqui nessa transmissão, está levando para você, assinante que está nos assistindo, todas as atualizações do que tem ocorrido lá na Pensilvânia, pode-se dizer até que é um tempo curto. A polícia já chegou até a apurar, né? Se não todo o caso, que é impossível num primeiro momento, mas as primeiras linhas de investigação, até porque esse cenário eleitoral ele cobra isso, né? Uma celeridade, né? Exatamente. O momento político vai exigir essa celeridade.
A partir do momento em que, aparentemente, o atirador, né, já foi né, também morto, né, pelas forças policiais, será preciso outras fontes, né, de investigação, de informações, mas aparentemente um rastro foi deixado, né, e isso aí vai ser fruto de investigação que deve ser muito rápido. O presidente Joe Biden tem todo o interesse, inclusive, de que isso seja feito com muita celeridade, justamente para que essas insinuações sejam reduzidas, mitigadas, os efeitos que serão aí de circulação de informações na internet, que a gente já pode esperar uma avalanche absolutamente gigantesca, né, de insinuações, teoria da conspiração, fake news, de forma industrializada, de forma profissional, feita por entes tanto domésticos quanto internacionais, para atingir o processo eleitoral americano, a sua legitimidade que já vem sido muito questionada por parte do eleitorado. Portanto, isso é um momento, vamos dizer assim, realmente trágico para o Joe Biden, né? Ele já tinha dificuldades, não somente de governabilidade, como de tentar viabilizar a sua campanha perante seus próprios apoiadores, e agora lidar com um momento que será de imenso questionamento da base republicana, que será inundada por teorias da conspiração, com certeza, e que as fontes oficiais, como a imprensa especializada, a imprensa responsável, de certo modo, não chega, né, nesses grupos que circulam no WhatsApp, no Facebook, no SMS, que os Estados americanos ainda usam muito. Então, vai ser difícil, realmente, criar, nesse momento, as pontes entre as informações oficiais, as informações responsáveis e aquilo que parte do público quer ouvir, a narrativa que se criará de forma espontânea ou de forma industrial, planejada por grupos políticos interessados, sobre esse evento. E, mais uma vez, eu repito, isso já fica demonstrado pela rapidez com que o presidente Javier Milei da Argentina já denunciou um espectro político supostamente responsável por isso. Então, os agentes políticos têm hoje mais pressa em usar politicamente os eventos do que manifestar-se responsavelmente